nossa casa, buscando a Deus pela nossa família e no propósito, gente, nós estamos no propósito do resgate, para resgatar a nossa família, assim como Deus levantou Moisés, para que Moisés fosse para o Egito resgatar o povo de Israel. Deus levantou você, Deus levantou você, meu irmão, Deus levantou você, minha irmã, para que através de você, a sua família seja resgatada, o seu filho, o seu irmão, o seu pai, o seu neto, o seu casamento seja resgatado. Então, é perseverar no Senhor. Conversamos e que você permaneça firme nesse propósito pela sua casa, pela sua família. Amém? Gente, pega a Bíblia Sagrada, vamos ouvir um pouquinho da palavra de Deus, livro do Êxodo. Como nós estamos aí no propósito do resgate, vamos ouvir um pouquinho sobre isso. Livro do Êxodo, capítulo 5. Vamos entender algumas coisas que são necessárias para que possamos ver esta obra acontecer, para que o resgate seja feito. Livro do Êxodo, capítulo 5, é fácil. Primeiro livro da Bíblia é o Gênesis, depois do Gênesis, Êxodo, capítulo 5, amém? Versículo 1, ele diz assim: e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa aí meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Gente, o Deus havia encontrado Moisés quando ele estava apacentando as ovelhas de Jetro, que era o seu sogro, lá perto do Horebe. E aí Deus então encontra Moisés, Deus escolhe Moisés e diz: Moisés, vai ao Egito para tirar o meu povo das mãos do Faraó. De começo Moisés não queria não, ele não achava condições para isso, mas era Deus que estava falando. Chegou uma hora que Moisés então aceita a missão de Deus e Moisés então vai para o Egito. Lá no Egito, Moisés encontra o Arão, que era seu irmão, e os dois vão encontrar-se com o Faraó. Quando Moisés e o Arão se encontram com o Faraó, eles então dizem: olha, Faraó, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. E Moisés com o Arão traz a palavra de Deus ao Faraó, que ele deveria deixar o povo. Era Deus que estava falando, era a palavra de Deus que estava sendo dita. No entanto, as coisas não saíram como Moisés imaginava. Versículo 2, ele diz assim, mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar em Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei em Israel. Quando Moisés então traz a palavra de Deus ao Faraó, irmão, o que Moisés pensava? É Deus que está falando, o Faraó tem que obedecer, o Faraó tem que fazer, foi Deus que falou. Mas o Faraó diz: olha, quem é esse Deus cujo eu tenho que ouvir a voz dele? Olha, Moisés, eu não conheço esse Deus, e tampouco eu deixarei em Israel. Gente, as coisas não acontecem como ele imagina, as coisas não saem como ele espera. Faraó não vai deixar o povo ir, Faraó não vai libertar o povo, Faraó não vai atender aquilo que Deus falou através de Moisés. Infelizmente, irmão, às vezes as coisas não vão sair como você imagina, ainda que Deus tenha dito para você, ainda que Deus tenha falado algo a você, ainda que você diga, mas a palavra de Deus diz. Você precisa entender que às vezes as coisas não vão acontecer como você planeja, as coisas não vão sair como você espera, não vai acontecer como você quer, mas não é como você quer, porque nada saiu da direção de Deus, porque nada fugiu dos planos de Deus. Até a recusa do Faraó, irmão, fazia parte do plano de Deus. Então você precisa aprender a lidar com isso. Às vezes não vai acontecer como você espera, às vezes não vai sair como
da situação. É como você quer que não está acontecendo, igual talvez está acontecendo como Deus quer. Eu preciso aprender a me conformar com isso, eu preciso entender isso. Se não está do jeito que eu imaginava, se não está do jeito que eu queria, é porque Deus provavelmente queria de outro jeito, de outra maneira. Continua lendo o versículo 3. E eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. O Moisés vai insistir com o Faraó, dizendo: ora, o Deus dos Hebreus, Ele nos encontrou, foi Ele que falou que é para você deixar ir o povo no caminho de 3 dias, para celebrar uma festa no deserto, porque senão Ele vai nos ferir com espada e pestilência. E essa segunda parte é muito interessante. Irmão, Deus deu uma palavra, Deus deu uma direção, e Moisés está falando: se a gente não segue a direção de Deus, vai vir espada e pestilência. Isso é sério, isso aqui é dor e sofrimento. Deus nos dá a palavra dele, Deus nos dá a direção. Deus não nos obriga a fazer nada, mas nós precisamos entender que se nós não ouvirmos a voz de Deus, se nós não obedecermos, se você não fizer aquilo que Deus tem dado a direção, então o que vem é sofrimento, o que vem é dor, porque a palavra de Deus, a direção de Deus já é Deus tentando te livrar do mal, já é Deus tentando salvar você. E aí a pessoa não ouve, a pessoa não obedece, ela vai sofrer as consequências da desobediência dela. Então nós precisamos entender que se nós não ouvirmos a voz de Deus, se nós não obedecermos a palavra de Deus, aquilo que Deus está nos mandando fazer, irmão, a consequência é espada e pestilência, a consequência é dor e sofrimento. Deus não me obriga a obedecer, mas irmão, se eu não obedeço, infelizmente as consequências ruins virão. Versículo 4. Então disse-lhe o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo às suas ordens? Ide às vossas casas. Disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar suas casas. O Faraó, depois que nega, que não quer libertar o povo, vai estar dizendo para Moisés: Moisés, o que você está fazendo, Moisés? Moisés só está atrapalhando o povo. Para de atrapalhar o povo, Moisés, deixa o povo trabalhar, o povo já é muito. Ainda vem você com essa história, e como é o Faraó tentando convencer o Moisés a desistir, tentando convencer o Moisés que o que ele estava fazendo era perda de tempo, que aquilo que ele estava fazendo não ia adiantar nada, que o que ele estava fazendo era só atrapalhar o que o povo estava fazendo. Gente, isso aqui é sério. Cuidado para você não deixar o inimigo convencer você, o inimigo fazer você desanimar, fazer você desistir, porque é isso que ele faz. Ele tenta convencer você que o que você está fazendo não está adiantando nada, que você só está atrapalhando, que eles não vão mudar, que eles não têm jeito, que não adianta. A intenção do Faraó era desanimar o povo Moisés, era fazer o Moisés desistir daquele povo. Era tentar mostrar para Moisés que Moisés só estava atrapalhando tudo. Irmão, cuidado com o inimigo não te enganar. Cuidado para você não deixar o inimigo te convencer e fazer você desistir do teu familiar, fazer você desistir da tua casa, da tua família. Quantas pessoas estão caindo nas conversas do inimigo? O inimigo está falando: esse não tem jeito, não adianta, você está perdendo tempo com ele, você está perdendo tempo, e a pessoa está desistindo. Não deixe o inimigo te enganar, não deixe ele te convencer que não adianta nada o que você está fazendo. Irmão, você precisa entender que o que nós estamos fazendo aqui não é só pela nossa família. O que nós estamos fazendo aqui é porque é a missão que Deus nos deu, porque é a obra que Deus quer de nós. Quando Deus encontrou Moisés, Deus mandou Moisés para o Egito. O Moisés não foi para o Egito por causa do povo. O Moisés foi para o Egito para libertar
pela tua casa. Porque a vontade de Deus é que você resgate a tua família, que você liberte o teu familiar. Então o que me trouxe para cá não é apenas por vocês. Eu estou aqui porque eu sei que aqui é a missão de Deus para a minha vida. Você precisa entender isso, que você está aqui não é só para orar para a tua casa, você não está aqui apenas para buscar salvação na tua família, você está aqui para cumprir a missão que Deus te deu. A sua família é uma missão que Deus te deu, para você lutar por ela, para você perseverar. Então você precisa aprender que você não está fazendo favor para a tua família. O que você está fazendo é cumprindo a missão que Deus te deu, de lutar. Porque se você ficar olhando para a tua família, se você ficar pensando que é por eles que você está fazendo, você acaba desistindo. Uma hora o Faraó te convence, uma hora o Satanás te engana. Você precisa colocar no teu coração: eu estou lutando pela minha família, porque foi a missão que Deus me deu. O que eu estou fazendo aqui é a vontade de Deus para a minha vida. É a vontade de Deus para a tua vida. Versículo 6. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exaustores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Com eles mesmos encolham para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Depois que Moisés vai embora, o Faraó chama os exaustores, os líderes que ele havia colocado sobre o povo. Olha, a partir de agora, vocês não vão dar mais palha para os hebreus. Gente, o trabalho do povo hebreu, o povo de Israel lá no Egito, era fazer tijolos. Os egípcios traziam palha, os hebreus pegavam uma palha, misturavam com barro e faziam tijolo. Só que quando Moisés começou a falar para o Faraó libertar o povo, o Faraó decidiu: não vamos mais dar palha. Eles mesmos vão lá e procuram palha para eles, e eles não vão diminuir a quantidade de tijolos, eles vão ter que dar a mesma quantidade que dava antes. Sabe qual era a intenção do Faraó? Versículo 9. Ele diz assim: agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele, e não confiem em palavras de mentira. Sabe qual eram as palavras de mentira? Gente, eram as palavras de Deus. Era Moisés que vinha para o povo e dizia: olha, Deus vai nos libertar daqui, Deus vai nos tirar dessa escravidão, Deus vai acabar com esse sofrimento, Deus vai nos levar para uma terra boa e larga, que mana leite e mel. Gente, eram as palavras de Deus que o Faraó queria que o povo parasse de acreditar, parasse de ouvir, e para isso ele vai agravar o serviço. Quer dizer, ele vai aumentar o serviço de tal maneira que eles estivessem tão ocupados que eles não iriam confiar, que eles não iriam dar ouvidos àquelas palavras. Gente, é estratégia do inimigo. O inimigo trabalha te ocupando. Ele começa a ocupar você com tanto trabalho, com tanto serviço. Ele começa a ocupar você com tanta coisa para você não ter tempo para ouvir a palavra de Deus, para você não ter tempo para orar, para você não ter tempo para vir para a igreja. Muitas pessoas não conseguem perceber que essa correria da vida dela, que essas tantas coisas que ela faz, que muitas dessas coisas é o inimigo que coloca para que a pessoa não tenha tempo. Irmão, a pessoa fica na correria, ela não tem tempo para ler a Bíblia, e quando ela pega a Bíblia para ler, ela dorme. O inimigo está ocupando de tal maneira a pessoa que ela não consegue se firmar na palavra, que ela não consegue perseverar no Senhor, ela não tem tempo para vir para a igreja, para ouvir a palavra de Deus. Isso é estratégia do inimigo. Nós precisamos parar para vigiar, ver se você não está nessa situação. Começou a se ocupar com tanta coisa, é tanta ocupação, é tantas coisas para fazer, que a pessoa diz: pastor, eu não tenho tempo nem para ir para a igreja. É exatamente o que eu queria.
ele vai ocupar a pessoa, ele vai encher a pessoa de tanto serviço. É o seu caso, talvez. É tanto serviço, é tanta coisa que você faz, que você está tão ocupado que não tem tempo para ouvir a palavra de Deus, não tem tempo para vir para a igreja. Isso é estratégia de Satanás, para afastar a pessoa de Deus, para continuar prendendo ela nas mãos dele. Continua lendo o versículo 10. Então saíram os exaustores do povo e seus oficiais, e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó, eu não vos darei palha, ides vós mesmos e tomai vós palha de onde estáveis, porque nada se diminuirá do vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. Os exaustores saem do Faraó, vão ao povo, aos hebreus, e falam: olha, o Faraó mandou dizer que a partir de agora ele não dará mais palha. Vocês têm que procurar palha para vocês. E tem mais: não vamos diminuir a quantidade de tijolos. A mesma quantidade que vocês faziam antes, vocês vão fazer agora. Quando o povo ouviu aquela palavra ruim, aquela palavra péssima, em vez do povo se unir para buscarem a Deus, a Bíblia diz que o povo se espalhou. Começou desespero do povo, correndo por todas as partes, pegando o resto de tijolos quebrados, pegando o que tinha para poder fazer os tijolos. E muito infelizmente, quantas pessoas que por causa de uma notícia ruim que chegou para ela, uma palavra dura, e a pessoa, em vez de se unir para buscar Deus, em vez da pessoa se unir para clamar ao Senhor, não, ela está se afastando, ela está se espalhando, ela está se distanciando. E quando ela recebeu uma notícia ruim, em vez de vir para a igreja para se unir, para clamarmos a Deus, não, ela se afasta, ela se espalha, ela se distancia, ela se desespera, ela tenta resolver as coisas do jeito dela, e não do jeito dela não vai resolver nada. Esse povo deveria se unir. Não, nós não vamos aceitar isso, nós não vamos nos conformar. Esse povo deveria se unir para clamar, para buscar o Senhor. Só que em vez disso, eles estão se espalhando, correndo desesperados para um lado, para o outro, para ver se conseguem, para ver se alcançam o que eles queriam. Versículo 14. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exaustores de Faraó tinham sobre eles, dizendo: estes, porque não acabaram vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes, ou não, correram por todas as partes, não fizeram tudo o que podiam, não adiantou nada. Eles não conseguiram cumprir a meta deles, eles não conseguiram fazer a mesma quantidade de tijolos. Sabe o que aconteceu? Eles pegaram os principais deles e foram açoitados, e foram castigados. Gente, o povo correu, o povo se desesperou, o povo saiu fazendo tudo que eles podiam para fazer o que os egípcios queriam. No final, não adiantou nada. Irmão, eles ainda vão ser castigados. Tem gente que está correndo por todas as partes, desesperado, porque quer alcançar alguma coisa, porque quer conseguir alguma coisa, porque quer agradar alguém. E o resultado, sabe qual vai ser? A pessoa vai ser açoitada. Todo o trabalho dela não vai adiantar nada. Todo o esforço dela não vai adiantar nada. Irmão, a pessoa está correndo porque ela quer alcançar alguma coisa, ela quer comprar alguma coisa. Não, os egípcios não queriam que eles cumprissem a meta. Os egípcios não queriam que eles fizessem tijolos. Sabe o que os egípcios queriam? Apenas que eles estivessem ocupados para não acreditar nas palavras de Deus, para que eles não tivessem tempo para buscar a Deus. Irmão, o inimigo não quer fazer ninguém ficar rico. O inimigo não quer dar nada para ninguém, mas ele quer que você corra. Ele quer que você gaste o seu tempo e você se ocupe com isso, para no final você descobriu que todo o seu trabalho não valeu nada. Tem gente que acaba a vida dela correndo atrás de tanta coisa, e aí quando chega no final da vida, a pessoa descobre que todo o trabalho dela não adiantou nada. O que adiantou, meu irmão? No final nós vamos ser açoitados com uma depressão, açoitada com
dificuldade, açoitada por sofrimento. O que adiantou toda a correria dele? O que adiantou esse povo se espalhar? O que adiantou esse povo correr? Não adiantou nada, porque no final eles foram açoitados. Eles não conseguiram o que eles queriam e estão sendo açoitados. E uma pessoa está correndo como desesperada atrás de riquezas, correndo como desesperada atrás de uma mulher, atrás de um homem, para no final esta pessoa ser açoitada. No final essa pessoa descobrir que toda a correria dela não valeu nada. Ela vai sofrer, ela vai ser castigada. O cidadão está lá, irmão, se matando, porque ele quer a fama, aí ele consegue a fama, e depois que ele alcança a fama, ele descobre que aquilo tudo não vale nada. Está lá, irmão, para dormir tem que tomar um remédio, o dia todo na bebida, é na droga, que isso está sendo castigado pelos exaustores do faraó. Irmão, não adianta, eu tenho que me juntar para buscar a Deus e não me afastar para tentar conseguir as coisas do meu jeito. Continua lendo, ele diz mais, versículo 15: pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos. E nos disse: fazer tijolos, eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. O povo está sendo açoitado, o povo está sofrendo. E aí eles vão clamar para quem? Para o Faraó. Em vez deles irem clamar a Deus, e muitos vão clamar ao Faraó. Mas era o Faraó que estava provocando aquele mal, era o Faraó que estava criando aquela situação. E em vez de clamar a Deus, eles vão clamar ao Faraó. Irmão, é a pessoa que está sofrendo, é a pessoa que tem que estar uma luta na vida dela. Em vez de ela vir para a igreja para buscar Deus, em vez de ela vir para a igreja e clamar ao Senhor, sabe o que ela faz? Ela vai clamar ao Faraó. Irmão, ela vai encher a cara, ela vai usar droga, ela vai pecar, ela vai sair da igreja. É a pessoa que o inimigo já se levantou contra ela fazendo mal. E em vez de ela buscar Deus, ela está buscando o inimigo, ela está buscando socorro na bebida, ela está clamando, irmão, por alguma coisa que não vai adiantar nada. Esse povo é o Faraó que está maltratando ele, é o Faraó que está destruindo eles, e eles vão clamar ao Faraó em vez de clamar a Deus. Irmão, a pessoa está enfrentando uma luta, em vez de buscar Deus, ela sai da igreja. Irmão, não dá para entender isso. A pessoa já está enfrentando um problema na vida dela, ela vai encher a cara dela, ela vai beber para esquecer os problemas dela. Irmão, não vai mudar nada, ao contrário, vai piorar tudo. Versículo 17: mas ele disse: vós sois ociosos, por isso dizei: vamos, sacrifiquemos ao Senhor, e depois agora trabalhai, palha porém não vos dará, contudo darei a cor dos tijolos. E eles foram buscar ajuda no Faraó. O Faraó não tem ajuda para o povo de Deus, gente. Irmão, o mundo não tem ajuda para você, a bebida não vai lhe ajudar, a prostituição não vai lhe ajudar, o pecado não vai lhe ajudar. Só em Deus você vai encontrar ajuda. Eles foram clamar ao Faraó, falaram: não vou ajudar coisa nenhuma, como não vai ter palha, e vocês vão dar conta do tijolo. O Faraó não estava nem aí para eles. Meu irmão, é Deus que ajuda você, é Deus que se importa com você, é Deus que pode livrar você, mas para isso tem que buscar Deus e não o Faraó, e não o mundo, e não o pecado. Continua lendo o versículo 20: e encontraram a Moisés e a Arão, que estavam defronte deles. Gente, perdão, versículo 19, não li 19 com vocês. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuirei de vós os tijolos da tarefa do dia no seu dia. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: o Senhor bateu sobre vós, e julgue isso, porquanto fizeste nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhe a espada nas mãos para nos matar. O povo foi clamar ao Faraó, e o Faraó não pode ajudar nada, vamos continuar sofrendo. Não adiantou nada buscar no Faraó ajuda.
cara com Moisés e com Arão. Quando eles olham Moisés e Arão, o povo está indignado. Gente, eles clamam ao faraó e vão brigar com Moisés. Eles deveriam clamar ao Moisés e brigar com o faraó, mas não. Em vez disso, eles clamam ao faraó e brigam com Moisés. Irmão, será que você não está brigando com a pessoa errada? Será que você não está clamando a pessoa errada? Quando eles saem, eles encontram Moisés, eles falam: Deus julga entre mentira. Olha, Deus está vendo, foi você que é o culpado, é por tua causa, Moisés, que nós estamos desse jeito. Esse sofrimento, gente, o povo vai brigar com Moisés, o povo vai culpar o Moisés. Mas a culpa não era do Moisés, a culpa era de quem? Era do faraó. Era o faraó que estava provocando aquela situação. O Moisés queria libertar o povo, o Moisés queria ajudar o povo, o Moisés queria libertar o povo. O Moisés era o instrumento de Deus para ajudar aquele povo. Só que agora aquele povo está com raiva do Moisés, aquele povo está se levantando contra o Moisés. Sabe por quê? Porque o faraó sabe que a única maneira de atingir o Moisés era através do povo. Nenhum inimigo sabe que a principal maneira de atingir você é através da sua família. Então ele vai trabalhar, ele vai criar as estratégias dele, ele vai preparar as ciladas dele para colocar a tua família contra você, para fazer eles brigarem com você, para fazer eles se levantarem contra você, porque o inimigo sabe que se ele mesmo se levanta contra você, você repreende ele. Mas se é a sua família que se levanta, mas se é a sua família que faz alguma coisa contra você, você se magoa, você se entristece, você desanima. Não é o povo que está atacando Moisés, o povo que Moisés estava lutando para libertar. O povo que Deus levantou Moisés para tirar eles daquele sofrimento. Gente, nós precisamos ter cuidado, porque infelizmente, às vezes o inimigo vai usar justamente essa pessoa pela qual você está orando. Às vezes o inimigo vai usar esse familiar pelo qual você está clamando a Deus por ele, para fazer você desanimar, para fazer você desistir. Versículo 22. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Porque me enviaste. Irmão Moisés, por causa do povo que estava brigando com ele, irmão Moisés agora vai questionar a Deus: Senhor, por que o Senhor fez mal a esse povo? Por que o Senhor me enviou? Irmão Moisés está questionando a Deus: mas por que o Senhor me escolheu, Pai? Por que o Senhor me trouxe para cá? Esse moço está passando mal. Olha o que está acontecendo, irmão. Quantas pessoas estão se deixando levar? Irmão, que o inimigo está conseguindo aquilo que ele quer, fazer você duvidar de Deus, fazer você questionar a Deus, fazer você questionar o plano, a obra, as promessas de Deus. Versículo 23. Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo e de nenhuma maneira livrar o teu povo. Moisés: Senhor, desde que eu comecei, Senhor, as coisas só estão piorando, não melhorou nada. Irmão, não deixe o inimigo te enganar, não deixe o inimigo conseguir fazer você desistir, desanimar. O inimigo vai trabalhar para isso, para fazer você desanimar, para fazer você pensar que não adianta, que não tem jeito. Irmão, Moisés está ali orando, questionando a Deus. Por quê? Porque o povo está brigando com ele. O povo que deveria estar do lado dele, o povo está contra ele, brigando com ele. E aí Moisés questiona a Deus: Senhor, por que o Senhor fez esse mal? Por que o Senhor me enviou esse povo? Porque desde que eu vim falando no teu nome, Senhor, não melhorou nada, só piorou. Gente, às vezes pode acontecer isso. Às vezes você começou a buscar Deus por alguém, você veio para a igreja e começou a clamar pela tua casa, e o que acontece às vezes é que parece que piorou tudo. Mas sabe por que piorou? Porque o faraó se levantou contra eles, porque o Satanás está tentando fazer você desistir, desanimar. Irmão, o inimigo ele sabe que se você continuar, o inimigo sabe que se você perseverar, ele não vai suportar, ele vai ter que soltar, ele vai ter que libertar o teu povo. O inimigo sabe que você pode sim, ele sabe que nós somos
mais do que vencedores, mas ele vai trabalhar com toda a força que ele tem, porque a única maneira de impedir a obra de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, é fazendo você desistir, é fazendo você parar. Então ele vai trabalhar tanto quanto ele puder, ele vai fazer a força que ele puder para fazer você desistir. Infelizmente tem muita gente desistindo, tem muita gente caindo nas armadilhas dessa cilada, seu Tiago. Quantas pessoas estão desanimando porque, pastor, está tão difícil. Sabe por que está difícil? Porque o diabo sabe que tem uma obra de Deus para ser feita, porque o diabo sabe do que Deus vai fazer na sua casa, na sua vida. Então ele se levanta com toda a força, ele amarra, ele segura do lado, ele faz o que ele pode, ele usa o familiar, ele usa quem ele puder, para tentar desanimar você, fazer você desistir, porque a única maneira de parar a obra de Deus na tua vida, na tua casa, é parando você, é desanimando você, é fazendo você desistir. É por isso que a Bíblia diz, vamos lá em Gálatas, capítulo 6, Gálatas, é lá no Novo Testamento, gente. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois do João tem Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, capítulo 6. Irmão, não deixe o inimigo conseguir o que ele quer. Não deixe, não desista, não desanima. Pastor, toda a minha família se levantou contra mim, meu irmão. Você está na palavra, você está na vontade de Deus, você está fazendo a coisa certa. Então continua. Ele vem com força para fazer você desistir mesmo, porque é a única maneira de conseguir parar a obra que Deus está fazendo é parando você. Ele não pode parar Deus, ele vai tentar parar você. Gálatas capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz assim, ó: e não nos cansemos de fazer, porque a seu tempo ceifaremos. Qual é a condição para ceifar? Se não houvermos, não se você não desistir, se você não desanimar, não nos cansemos de fazer o bem. Qual é o bem que eu tenho que fazer, pastor? É o que Deus quer, é o que Deus manda, é o que a palavra de Deus fala. Irmão, não se canse, não pare, tá? Quando a Bíblia diz não nos cansemos, quer dizer não pare de fazer o bem, porque infelizmente às vezes o cansaço aparece, mas não pare de fazer o bem, não pare de fazer o que Deus mandou, não pare de seguir a orientação, a instrução de Deus. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, irmão, tem um tempo certo, meu irmão, tem uma hora certa, vai chegar o momento que vai acontecer, vai chegar o momento que você vai ver a luz de Deus brilhar, mas a Bíblia diz que eu preciso permanecer, ao seu tempo, se não houvermos desfalecer, se você não desistir, se você não desanimar, você só vai ver o resultado, fruto, se você não desanimar, se você não desfalecer, se você não desistir. É por isso que o Faraó trabalhou com toda a força para tentar fazer o mulher desistir, porque a única maneira de você não ver o resultado é você desistir. Então, meu irmão, não desista, não pare de lutar pela tua casa, não pare de lutar pela tua família. Ah, pastor, ele não tem mais jeito, esse aí não adianta, isso aí é a morte. Irmão, para com isso. Para Deus não é impossível. Não deixe o inimigo fazer você desfalecer. Não deixe o inimigo que provocou uma situação, não deixe o inimigo que criou uma contenda fazer você desfalecer. Porque se nós não desfalecermos, você vai ceifar, você vai colher o fruto, o resultado, você vai ver a obra de Deus, você vai ver o agir de Deus. Mas para ver, é preciso continuar lutando na fé, continuar perseverando. Me diz, Moisés conseguiu libertar o povo ou não conseguiu? Foi fácil? Não. Mas ele não desistiu até libertar o povo do Egito. Irmão, é lutar pela sua casa. Irmão, é lutar pela sua família. Não desista. Porque se você perseverar, você vai vencer. Irmão, Deus não prometeu facilidade, mas Deus garante vitória. Então, persevere até o fim. Amém? Feche os olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus,
Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te dou graças, Senhor, por tua palavra, por tua exposição.